Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com o primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2026, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Hoje o tema é quando o pecado vira iniquidade, amém? Então vamos estar falando um pouco sobre esse tema hoje. Louvado seja Deus. Mas antes quero convidar a todos para ficarem de pé. Glórias a Deus. Você que está online agora também, se você pudesse se colocar de pé, você com a sua família, fique de pé, onde nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo por mais uma semana, agradecendo pelo dia e também nos humilhando perante o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e também pedindo ao Senhor a bênção para mais um culto, para cultuarmos ao Senhor com mais um culto onde nós vamos exaltá-lo e adorá-lo, o seu santo nome. Amém? Vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença nessa noite, porque temos o nosso coração gratos, Pai. Não estamos aqui por obrigação, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, aleluia, com o nosso coração endurecido ou chateado, mas estamos aqui com o nosso coração alegres, Pai. Com o nosso coração grato pela Tua bênção, pela Tua graça, pelo Teu livramento, aleluia, pela Tua fidelidade, Pai. Por isso, nós queremos nesse momento Te adorar, Te louvar e também, Pai, Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, nos abençoa, nos perdoa, Pai, para que nós possamos nos apresentar diante de Ti com um coração reto, com um coração sincero, com um coração quebrantado, coração humilde na Tua presença. Pai, pedimos a Tua bênção para mais um culto, Pai, que nós possamos adorá-lo de todo o coração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor que nós vamos dar a Ti nessa noite, toda a forma, toda a expressão de honra, de glória e de louvor que nós vamos prestar nessa noite ao Senhor. Receba, Pai, porque é tudo Teu, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, ó Pai. É o que nós Te pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Aleluia. E eu quero pedir a você que está online, não deixe que nada venha distrair você. Não deixe que as notificações do seu smartphone venham distrair você. Se possível, vire a tela do seu celular para baixo, para que você possa fechar os seus olhos, levantar suas mãos como sinal de redenção ao Senhor e adorar a Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos louvar o nome santo do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Aleluia! Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu amor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra tendo o teu perdão. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está aí, está contigo. Onde você estiver, com seu pensamento em Deus, Ele está contigo nessa noite. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Esse é o Deus que nós servimos. Quando todos nos acusam, Ele é
Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele me amou, 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 Sim, meu Deus. Ele me amou, mesmo eu sendo pecador, Ele me amou, Ele me amou. Obrigado, Jesus, eu não merecia tamanho amor, eu não merecia. Oh, oh, oh. Diga, eu não te troco por nada, eu não te troco por nada. Hoje é e nada me. Minha vida foi transformada. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor, ainda com os nossos dízimos e oferta. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Louvado seja Deus por essa palavra poderosa na igreja, onde diz que honre o Senhor com todos os seus recursos, né? E muitas das vezes nós queremos honrar a Deus, né? Através de palavras, através de hino, mas não louvamos, não honramos o Senhor com os nossos recursos, sendo que todos os recursos vêm da parte do Senhor. É Ele que abre portas, é Ele que abençoa a plantação, é Ele que abençoa a nossa amassadeira. O que é amassadeira, pastor Evanildo? A amassadeira é tudo aquilo que nós trabalhamos, né? É o nosso trabalho, a amassadeira é o nosso trabalho, né? É aquilo que a gente põe as mãos para que nós possamos produzir, né? E quando o Senhor abençoa, quando nós honramos o Senhor, Ele nos honra com dupla honra, né? Mas se nós desprezamos a Deus, Ele também nos desprezará. Nós temos que honrar ao Senhor para que Ele possa também honrar o seu povo, aqueles que o honram, né? A palavra diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. É com os primeiros frutos. E nós muitas das vezes nós, né, fazemos tudo aquilo que nós queremos, as nossas prioridades, e a parte que é do Senhor nós deixamos por último. E nesse deixar por último, na maioria das vezes não sobra, não é verdade? E aí o Senhor, exatamente, e aí o Senhor, né, fica ali sem
sem receber a honra e a glória devida que nós deveríamos dar ao Senhor. E quando nós priorizamos a Deus, igreja, o Senhor, Ele nos abençoa para que as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa garantia em nós mesmos. Porque quando eu faço uma economia, quando eu sou tão econômico que eu não tiro nem o do Senhor, porque eu quero garantir que não vai faltar, eu estou deixando de confiar no Senhor e colocando em mim a garantia de que não vai faltar. E isso é um erro, igreja. Isso é um erro. A nossa garantia está no Senhor. Quer garantir a prosperidade, a bênção do Senhor na sua vida? Honre a Ele. Não despreze ao Senhor e depois queira a bênção da parte de Deus. Não é verdade? Então, toma esta palavra para a sua vida. Toma esse direcionamento para a sua vida, e você será bem sucedido para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo aí na sua Smart TV, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code. Você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está nos ouvindo agora, a gravação pelo seu smartphone no canal do YouTube, está vendo aí esse vídeo, a gravação, você vai na descrição do vídeo, na descrição, lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, e lá no menu vai ter a opção igreja. Você clica na opção igreja, clicando na opção igreja vai ter a opção dízimo de oferta. Ali vai ter os dados bancários para você contribuir. Se você estiver nos ouvindo pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo portal Radiosnet, ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Você clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e ali na descrição do WhatsApp você também tem os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos ouvir mais um louvor. Enquanto isso, vamos estar, aleluia, também honrando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta para a glória do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Aleluias. Se fosse por mim, há muito tempo eu já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, eu já teria desistido de lutar. Se fosse por mim, eu não estaria aqui para contar que toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre
Aleluias. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer ao nosso Pai eterno, pela fidelidade do Senhor, né? Pela fidelidade do nosso Deus, pela bondade, pelas portas abertas, pelo pão de cada dia, pela água que tomamos, né? Que bebemos, pelo banho que tomamos. Agradeça pelas mínimas coisas, aleluia, ao nosso Deus. Vamos agradecer nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Pai, estamos aqui, Pai, gratos, Pai, com o nosso coração grato, alegre, felizes, Pai, porque até aqui o Senhor não tem deixado faltar nada. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, ó Pai. Obrigado por mais um ano. Obrigado, Pai, por esse ano que se inicia, Pai. Tantas coisas, Pai, estão tomando um rumo, Pai. O Brasil, o mundo está tomando um rumo que aleluia, não podemos esperar muita coisa, Pai, do nosso país. Não podemos esperar muitas coisas, Pai, dos nossos governantes. Ó, Pai, quando olhamos, Pai, para a situação do nosso país, não podemos esperar nada. Mas, Pai, nós não colocamos a nossa esperança em político. Nós não colocamos a nossa esperança no homem, Pai. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor. E nós cremos, Pai, aleluia, que o Senhor não nos deixará órfão. O Senhor não nos deixará, meu Pai, à mercê dos políticos, à mercê, Pai, desse mundo cruel. Aleluia, louvado seja Deus, à mercê do anticristo, Pai. O Senhor arrebatará a tua igreja e nós vamos cantar o hino da vitória. Vamos ceiar contigo, meu Pai, as bodas do Cordeiro. Ó, Pai, muito obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter sustentado esta igreja. Se essa igreja está de pé, Pai, é por tua causa, é porque o Senhor é o mantenedor desse ministério. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai, que as portas se mantenham abertas para eles. E quando uma porta fechar, meu Pai, o Senhor abra outra muito maior para a vida dos teus filhos. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai, que cada um deles, Pai, venham, aleluia, sentir cada vez mais o amor, aleluia, não por obrigação, Pai, mas que cada dia que passa eles possam sentir mais amor em seus corações, de honrar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, ó Pai. Pai, abençoa a igreja Nova Aliança com Cristo, abençoa, Pai, esta igreja para que essa igreja venha a ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer muitas vidas em todos os sentidos. Pai, abençoa o meu ministério, abençoa o ministério da pastora Camila Gomes, e abençoa o ministério de todos os ungidos, aleluia, desta igreja, e de todos que estão nos ouvindo agora, para a glória do teu santo nome, é que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Estamos alegres, estamos felizes, porque hoje nós vamos estar apresentando aqui uma família muito abençoada. Essa família é de Bauru, interior de São Paulo. Eles estão aqui, estão online aí nos ouvindo, participando do culto. E eu quero apresentar aí os nossos irmãos, nosso irmão Eliel Pacelli e a nossa irmã... a nossa irmã, oh meu Deus, esqueci o nome da irmã. A nossa irmã Elisama, nossa irmã Elisama Pacelli, e também a sua filhinha, né? Eles não mandaram aqui, Eliel não mandou o nome da menininha. Até me falou esses dias aqui o nome dela, mas hoje ele não mandou. Depois manda pra gente aí, viu, Eliel? Manda pra gente aqui o nome da sua filhinha também, da filhinha de vocês, para a gente estar apresentando essa família muito abençoada que está fazendo parte hoje da igreja Nova Aliança com Cristo, da família Nova Aliança com Cristo, e é motivo de muita honra para nós estar recebendo esta família aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Como nós vamos receber os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus pela vida deste casal, pela vida desta família abençoada. Vamos estar orando pela vida deles nesse momento. Vamos entregar a vida deles na mão do Senhor, né? E que o Senhor possa, a partir de hoje, né, aleluia,
está direcionando, né, essa família, agora que faz parte desse rebanho, o Senhor possa estar direcionando essa família através aqui dos cultos, através da oração, do devocional, né? Olha, o Eliel falou aqui a Rebeca, né? Ele diz: estamos online, glória a Deus. Recebe, né? Rebeca, isso mesmo, Rebeca, né? Rebeca Pacelli, glórias a Deus. Então vamos receber a Elisama Pacelli, o Eliel Pacelli e a Rebeca Pacelli. Vamos mais uma vez aplaudir o nome do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos orar por essa família. Eu peço a vocês agora para se colocar de pé, amém? Se coloquem de pé e que a gente vai estar orando pela vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, que alegria, Pai, receber essa família tão abençoada, Pai. O nosso irmão Eliel Pacelli, Pai, que eu já conhecia como ministro de louvor, onde pude aqui ouvir canções inspiradas, Pai, onde pudemos tocar aqui canções abençoadas da parte do Senhor, na voz desse homem de Deus, nosso irmão Eliel Pacelli, e agora está aqui recebendo, Pai, esta família nesse rebanho. Obrigado, Pai, por me confiar, Pai, a responsabilidade de conduzir esse rebanho e cada vez mais o Senhor fazendo com que o rebanho do Senhor cresça, ó Pai. Que esta família, meu Pai, a partir de hoje tenha o direcionamento vindo do céu para a vida deles, Pai. Que eles sejam dominados e guiados pelo Teu Santo Espírito, e que essa igreja, Pai, possa estar orando uns pelos outros, Pai, e que esta família possa estar debaixo do nosso joelho, e que nós possamos, Pai, estar ministrando a bênção na vida desta família todos os dias, até a vinda do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa agora, Pai, esta família, visita todos os cômodos dessa casa, Pai, e vai abençoando, Pai, envia anjos, Pai, aleluia, para acampar ao redor dessa casa, meu Pai, em cada canto dessa casa, meu Pai, coloca um anjo, Pai, protegendo, guardando de toda potestade que venha, meu Pai, tentar oprimir essa família, que caia por terra toda opressão maligna, toda opressão noturna, toda enfermidade, toda tribulação, toda forma de opressão da parte do maligno possa cair por terra agora em nome de Jesus, e que possa bater em retirada toda a opressão e toda a tribulação em nome de Jesus, e que a paz possa voltar a reinar nesse lar para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, e vamos estar nesse momento também orando para estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, nesse momento me encontro aqui na Tua presença, Pai, diante do Teu altar, Senhor, aleluia. Eu preciso, Pai, preciso da Tua bênção, eu preciso da Tua unção, meu Pai, para que eu possa estar pregando a Tua palavra nessa hora. Pai, eu me esvazio de mim para que o Senhor, aleluia, encha-me do Teu Espírito. Eu desapareço, Pai, para que o Senhor apareça. Eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai, nesta noite, e que o Senhor possa tomar a minha mente, a minha boca, a minha vida, aleluia, louvado seja Deus, o meu intelecto, Pai, para que eu possa estar pregando, não de mim mesmo, mas do Teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu me rendo a Ti, e que a glória do Senhor tome a minha vida e possa entregar a palavra para a Tua igreja e também para a minha vida. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. E, como eu já disse, o tema de hoje é: quando o pecado vira iniquidade. Amém? Irmãos, esse tema é um tema muito relevante, né? Nós sabemos que todos nós temos pecados, nós somos pecadores, somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Mas existem
as iniquidades, que é o pecado deliberado. Pecado deliberado é chamado de iniquidade. Quando o homem, né, já não tem mais, já não sente mais Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vou continuar aqui, viu, pessoal? A internet está dando falha, mas vamos continuar aqui para que na gravação fique perfeito para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Então, existem pessoas que aceitam a Jesus, mas elas não se arrependem dos seus pecados. Eles querem o status de ser cristão, mas sequer ao menos se arrependem dos seus pecados, né? Mas a palavra diz: arrependam-se dos seus pecados e aceite o Filho de Deus. Aceite o sacrifício do Senhor na cruz para que vocês possam ser salvos dos seus pecados. Mas muitas pessoas estão fazendo errado. Eles levantam, visitam uma igreja, levantam sua mão, aceitam Jesus, porém não há arrependimento. Elas continuam na iniquidade, elas continuam fazendo as mesmas coisas erradas, continuam com o coração mau. Existem muitas pessoas, né, que dizem que se converteu, mas elas não mudam os seus hábitos, não mudam o seu coração, né? E apenas segue uma doutrina de vestes, vários tipos de, várias denominações têm doutrinas diferentes, né? E eles seguem ali uma doutrina, né? Porém o seu coração ainda é um coração duro, um coração iníquo, um coração, né, onde a maldade habita, ainda a maldade no coração deste ser humano. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Que não adianta você dizer: eu sou cristão, eu sou de Cristo, mas você não ter uma mudança de vida, né? Muitos cristãos são cristãos na igreja, mas na rua, em casa, no trabalho, não dão bom testemunho de cristão. No secreto ele não dá o testemunho de cristão, né? Mas na igreja ele sapateia, ele dá glória a Deus, ele fala línguas estranhas, ele dá a paz do Senhor, mas no seu secreto, ou na rua ou no trabalho, ele não dá um bom testemunho, né? Então nós vamos estar falando um pouco sobre a iniquidade, amém? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner, onde nós vamos estar lendo aqui a nossa introdução, que diz assim: iniquidade significa maldade ou algo que é errado. Também significa o estado reprovável em que ficamos por causa do pecado. Por exemplo, antes de aceitar a Jesus, né, desde quando nós nascemos, derivado do pecado de Adão e Eva, nós somos iníquos, né? Nós somos iníquos por causa do pecado de Adão e Eva, né? Por causa da queda do homem. E aí agora nós vamos crescendo, o homem vai pegando, né? Vai tendo consciência, a criança vai crescendo, vai tendo consciência, e ela começa a dar lugar à sua natureza pecaminosa. Então ela vai acumulando ali pecados da sua própria natureza. Já tem o pecado original, né, derivado de Adão e Eva, e agora ele começa a acumular os pecados, seus próprios pecados, né? Então isso é chamado de iniquidade, né? Mas Jesus veio para nos limpar de nossa iniquidade. Amém, igreja? O sacrifício de Jesus já foi feito. Aleluia, louvado seja Deus. A solução já veio. Foi Jesus morrer pelos nossos pecados. E nós agora temos que aceitar esse sacrifício, aceitar ao Senhor e viver uma nova vida com Cristo. Nós temos que ter
o coração de Cristo, nós temos que ser imitador de Cristo, nós temos que viver a vida de Cristo, né? Mas nós queremos viver a nossa própria vida, né? Seguir os nossos próprios caminhos, ao invés de seguir o caminho do Senhor, ao invés de viver a vida do Senhor, né? Então iniquidade é um pecado, iniquidade é um pecado, né? O significado da iniquidade é algo que é ruim, que desobedece a Deus, né? E a iniquidade pode ter o significado de injustiça, maldade ou desobediência deliberada a Deus. Então, a iniquidade também pode ser chamada de desobediência deliberada a Deus. Amém? A Bíblia também fala sobre a iniquidade como a condição do homem no pecado, né? Nossos erros nos condenam e revelam nossa maldade. Como diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 22, que diz assim: mesmo que você se lavasse com muito sabão, com um sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está aqui, ó, Jeremias capítulo 2, versículo 22. Igual, né, final de ano, todo mundo, né, põe aquela roupa branca, calça branca, né, põe tudo branco, né, representando ali a pureza, né, mas como se encontra o interior dessa pessoa, né? Não adianta estar pecar o ano todo, aí final de ano bota uma roupa branca e acha que está purificado, né? Ninguém consegue enganar a Deus. Pode enganar o homem, mas ninguém consegue enganar a Deus, né? Igual como diz aqui em Jeremias, né? Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com um sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Eu, o Senhor, sou o Senhor, sou eu o Senhor quem está falando, né? Então é muito forte isso aqui, meus irmãos. Vamos para o segundo banner aqui. Aleluias. Dando continuação, né? Então nossa iniquidade nos condena e merece ser banida. A nossa iniquidade nos condena. Não tem essa de dizer assim: eu não tenho pecado porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca passei ninguém para trás. Eu nunca traí meu esposo, eu nunca traí minha esposa, então eu não tenho pecado. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, não vamos ser, aleluia, salvos das nossas iniquidades. Mas quem pecou foi Adão, não foi eu. Tá bom. Pega a semente de um limão azedo, ou não, de uma uva azeda, e planta ela para você ver se não vai nascer azeda. Aí quando você pega a semente da uva doce e você planta, vai nascer uva doce, né? Porque o fruto, ele tem várias espécies do mesmo fruto, né? Tem várias espécies de laranja, tem várias espécies de goiaba, de abacate, né? Tem várias espécies de maçã. Então, se você plantar a semente de uma maçã que não é boa, e você esperar que ela vai nascer uma maçã das melhores, não vai nascer, né? Então, da mesma forma, somos nós. Adão e Eva pecou e todos nós descendemos do pecado. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 19, versículo 28, que diz assim: a testemunha de mau caráter zomba da justiça. A testemunha de bom caráter zomba da justiça. Ou seja, quando você dá um mau testemunho, você está zombando de Deus, ou zombando da justiça de Deus. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério, né? E muitas pessoas aí, à torta e à direita, dando mau testemunho, né? Cantores dando mau testemunho, pastores dando mau testemunho, ovelhas dando mau testemunho, né? Então isso é muito sério. Políticos, né, que são cristãos, também dando mau testemunho.
Então isso é muito sério, né? Então, o iníquo é aquele que se dedica à maldade. Tem pessoas que se dedicam à maldade. Ela faz planos para roubar, faz planos para matar, faz planos para prejudicar os outros, para prejudicar o colega de trabalho. É assim ou não é? Essas pessoas são consideradas iníquo para Deus, né? Então o iníquo é aquele que se dedica à maldade ou à injustiça. Seu coração é virado para o mal, e ele não se preocupa em fazer o bem, nem em agradar a Deus. Tem pessoas assim ou não tem? Pessoas que não se preocupam em agradar a Deus, né? Aí fala assim: o meu pastor não está vendo, a minha pastora não está vendo, eu não estou escandalizando a igreja, eu estou escandalizando a mim mesmo, isso, aquilo, ninguém viu, né? Então, igreja, isso é muito sério. Não adianta você estar com um pecadinho de estimação escondido, achando que está tudo certo, achando, Jesus morreu na cruz, então está tudo certo, ele me perdoou, ele já me perdoou. Não, se você aceitou Jesus e você continua no erro, você está zombando da justiça do Senhor, você está zombando da cruz, está como se você cuspisse na cruz. Eu estou por cair para o sacrifício de Jesus, eu peco e peco mesmo, né? Então isso é muito sério. Vamos ler aqui também, Isaías capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Olha isso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto, ou seja, o rosto do Senhor de vocês. Os pecados que vocês cometem leva a esconder o rosto do Senhor de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Ou seja, Deus não ouve oração de iníquo, Deus não ouve oração de quem está em pecado, né? A não ser que seja um pedido de perdão. Se você está em pecado, dobrar seu joelho e você pedir perdão ao Senhor, Ele vai ouvir o seu pedido de perdão, e a partir daí Ele vai ouvir e atender as suas orações. Caso contrário, não adianta. A pessoa pecar o ano todo, aí agora, né, vai orar pedindo a Deus: me dê um ano de 2026 abençoado, próspero. Deus não vai ouvir, né? É a palavra que está dizendo aqui: os nossos próprios pecados fazem com que o rosto de Deus se esconda de nós, né? Vamos ler aqui, palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, igreja, quanto mais se multiplica a iniquidade, quando você vai numa igreja que você vê um esfriamento total do púlpito, do porteiro até o púlpito, pode ter certeza que o pecado ali está rolando solto, pode ter certeza. Mas quando você vê a igreja cheia de amor, sabe, da portaria até o púlpito, sabe, não é aquele amor falso, não, é o amor que um sente a dor do outro, é unânimes, né, em oração, no partir do pão, na comunhão, como era com os apóstolos, né, a igreja primitiva, né? Então você vê que a presença de Deus está ali, e aquele povo é um povo salvo, né? Mas quando a iniquidade, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria ou de quase todos, né? E nós vemos isso hoje, o esfriamento, né, no meio do povo de Deus. E
e lá fora ainda muito pior, não é verdade? Vamos aqui para o nosso terceiro banner. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Então vamos... E a solução para a iniquidade? Vamos falar da solução para a iniquidade, né? A solução para a iniquidade. Nós não conseguimos... eu vou parar com os vícios, vou fazer aí... Quando é para Deus, fala um propósito, né? Eu vou fazer um propósito com Deus, né? Mas quando não é um propósito com Deus, fala assim, eu vou fazer uma intenção, né? Vou fazer um sacrifício, né? Vou fazer uma promessa, né? Vou fazer uma promessa comigo mesmo de que eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo e tal. E quando você vai ver, você está cometendo os mesmos erros e ainda pior. Porque você volta fissurado, com desejos, com saudade do pecado, e você volta a fazer muito pior. Então, sem a ajuda de Deus, somos incapazes de vencer o nosso pecado, né? Então nós precisamos de ajuda de Deus. Foi por isso que Deus enviou Jesus na terra para morrer por nós. Então na cruz Jesus levou o castigo de nossas iniquidades. Ele pagou o preço e tem o poder para nos purificar, tirando a mancha da iniquidade. Podemos ficar limpos, sem culpa e sem condenação. Como diz lá em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém, igreja? Então, quando nós continuamos, né, na iniquidade, nós estamos se escarnecendo de todo esse sacrifício do Senhor, né? Isso é muito sério, é debochar da fé, né? É se escarnecer ali é desprezar o sacrifício do Senhor, né? Então isso é muito sério, igreja. Vamos aqui para o nosso quarto banner, dando continuidade, que diz assim: para sermos limpos da iniquidade, precisamos nos arrepender de nossos pecados. Para sermos limpos de nossas iniquidades, precisamos nos arrepender de nossos pecados e aceitar Jesus como Salvador. Então, primeiro me arrependo e depois eu aceito Jesus, né? Por isso que você não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus. Às vezes a pessoa está ali, né, quer evangelizar, está evangelizando, e você quer forçar uma situação. Você não pode obrigar, você pode, né? Você pode convidar a pessoa, ajudar ela a tomar a decisão, né? Que às vezes tem a timidez, às vezes tem um diabo que está ali falando no ouvido da pessoa: não vai não, rapaz, não vai não. Mas você não pode forçar e nem obrigar uma pessoa a aceitar Jesus, porque não adianta ela aceitar Jesus sem arrependimento. Primeiro a pessoa se arrepende e depois ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Quando a pessoa aceita Jesus, você fala, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você se arrepende dos seus pecados, você crê que Jesus é o Filho de Deus, né, e tal. Você crê que através da morte do Senhor Jesus, os seus pecados foram perdoados? A gente faz toda essa pergunta, né? Quando a pessoa aceita Jesus, para a gente orar por ele, a gente faz essas perguntas. Por quê? Porque a pessoa precisa ter a consciência de que ela precisa se arrepender dos seus pecados. E há muitas igrejas hoje que já não fazem mais esse tipo de apelo. Só fala, você que quer ser membro dessa igreja, vem aqui na frente. Você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Mas não explica o processo para aceitar Jesus. Não explica, né, o que a pessoa precisa, a decisão que a pessoa precisa tomar
antes da decisão de aceitar Jesus, ele precisa ter a consciência do seu pecado, se arrepender e agora aceitar Jesus, né? Mas as pessoas estão chegando ali sem nenhuma consciência do seu pecado, aí levanta a mão e fala, quero aceitar Jesus. Aí a pessoa se torna membro daquela igreja ali, e aí ela continua praticando os mesmos erros. A gente vê muitos artistas que fazem isso, né? Vai lá falar, o artista tá agora, se converteu, se batizou. Aí quando você vai ver, tá lá o cara cometendo as mesmas, né? Cometendo os mesmos pecados, né? Então isso é muito sério, igreja. Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui, o tempo está bem seco, né? Então depois, quando reconhecemos nossas iniquidades, pedimos perdão a Deus e decidimos que queremos mudar. Porque tem gente que fala assim, não, ele já aceitou Jesus, o importante é já aceitou Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra. Mas nós temos que pregar para a pessoa que ela precisa tomar a decisão de querer mudar. Ela tem que decidir querer mudar, porque se ela não querer mudar, Deus não vai obrigar ela a mudar. Deus não vai fazer a obra sozinho, né? Deus ajuda, mas a decisão é nossa. Eu decido parar de pecar, eu decido obedecer. Deus não vai obrigar nós a obedecer, né? Então, quando reconhecemos nossas iniquidades, pedimos perdão a Deus e decidimos que queremos mudar. Então, Ele nos perdoa através de Jesus, né? E nossas iniquidades são transferidas para a cruz. Amém? Então, depois que nos convertemos ainda, vamos cometer pecados e falhas, né? Porque ainda não somos perfeitos, mas agora temos uma natureza nova, né? Então, ainda que você se arrependa, peça perdão, né? Pode ser que você ainda caia em pecado, mas isso não quer dizer que você não se arrependeu. Você se arrependeu do seu pecado, mas por nós não sermos perfeitos, né? E ainda vivemos num corpo corruptível, né? Pode acontecer de nós ainda cair em tentação, né? Ceder à tentação, mas aí quando você decide, né, obedecer a Deus, você se arrepende novamente e o Senhor te levanta novamente. Então é diferente a pessoa que quer obedecer, mas acontece um deslize, de ter um deslize, do que a pessoa que peca deliberadamente, né? Aí é onde entra a iniquidade, né? Então, mas agora temos uma natureza nova, né? Então agora você aceitou Jesus, se arrependeu, aceitou Jesus, agora Deus ele te dá uma nova natureza, né? Então tá ali o diabo tentando você para você pecar, mas a sua nova natureza fala, não, você agora é um servo de Deus, você é filho de Deus. O filho de Deus não é para viver numa vida pecaminosa, né? Porque a palavra de Deus diz, quem peca é filho do diabo, quem faz a vontade de Deus é filho de Deus, quem faz a vontade do diabo é filho do diabo, né? Então não tem, a palavra é muito clara referente a isso, né? Então sempre que reconhecemos nossas iniquidades e nos arrependemos, temos a promessa de que Deus nos perdoa. Ele nos ajuda a mudar e a vencer a iniquidade em nossas vidas. Vamos ler aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, igreja? Então, todos nós, né, um dia, quando chegarmos ao céu, não haverá mais iniquidade. Seremos completamente purificados e viveremos para sempre livre da iniquidade. Mas até lá, até Jesus voltar, nós temos que permanecer firmes, amém? Vamos aqui para o nosso
quinto banner. Aleluias. Então, eis a questão, eis aqui também, vamos estar falando aqui sobre duas consequências, né? As principais consequências do pecado, né? As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. A morte espiritual e muitas vezes, né, até a morte física também, né? E a separação da presença de Deus, né? Como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a gente vai estar lendo daqui a pouquinho. Então, essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. E o pecador também traz muitas outras consequências secundárias. É aquilo que eu falei. Tem toda a consequência do pecado original e aí tem as consequências dos nossos erros também, né? As consequências secundárias ali que também vai nos gerar outros sofrimentos, ainda mais sofrimentos, né? Então, cada pessoa também sofre as consequências de seu próprio pecado, ok? Vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Não existe perdão fora do Senhor. Não existe limpeza fora do Senhor, né? Muitas pessoas vai lá, toma banho de folha, toma banho de tanta coisa, né? E aí fala assim: agora tô limpo. Tá limpo nada. Vai pra cachoeira, né? Entra lá debaixo da cachoeira, fala assim: agora esse banho aqui eu me limpei de tudo que é mal e agora eu tô limpo. Tá nada. Se não for o sangue de Jesus, ninguém, nada mais pode limpar dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Vamos ler aqui também Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, o próprio Jesus falando, né? Ele diz aqui: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém, igreja? Então, está aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo que aqueles que praticam a iniquidade não herdará o reino de Deus. Amém, igreja? Então esta é a palavra de hoje. Nós vamos nesse momento estar orando pela palavra, né? E vamos estar também já ministrando a Santa Ceia do Senhor. Peço a vocês, né, vocês que estão online, pegue os elementos aí, junta aí perto do seu aparelho, da sua TV, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo a palavra e vamos estar orando também, abençoando aí os elementos da Santa Ceia, que é o pão e o suco de uva, ok? Já deixa tudo preparadinho aí e daqui a pouco a gente vai estar ministrando e vocês vão acompanhando o passo a passo aí para vocês estarem participando da Santa Ceia do Senhor. Nesse momento agora nós vamos orar pela palavra e depois vamos estar lendo aqui a palavra para estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra poderosa, o qual nós, aleluia, reconhecemos, Pai, que somos pecadores e nós reconhecemos, Pai, que nós não devemos, meu Pai, aleluia, viver o pecado deliberado, meu Pai, viver na iniquidade
e viver uma vida religiosa, meu Pai, achando que vamos ser salvos, achando que vamos viver debaixo da Tua proteção, achando que vamos prosperar e viver o melhor do Senhor na terra. Ó Pai querido, Pai amado, obrigado por esta palavra, por esse discernimento, por esse direcionamento, meu Pai, por esse gatilho, Senhor, para nós começarmos o ano bem na Tua presença, Pai, para que nós possamos ter um ano de 2026 próspero para a glória do Teu santo nome. Pai, nós sabemos, Pai, que é de glória em glória que nós vamos conquistando as bênçãos, galgando as bênçãos do Senhor. Pai, então nós pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor possa, Pai, nesse momento, abençoar cada vida, cada lar, cada coração. Todos que ouviram, meu Pai, esta palavra, possam ser abençoados e possam, aleluia, ter os seus corações arrependidos, meu Pai, de suas iniquidades, e que eles possam, Pai, aleluia, louvado seja Deus, se arrepender e fazer um voto contigo de viver uma vida reta, de viver uma vida debaixo da graça do Senhor e uma vida plena, honrando ao Senhor, vivendo e andando no caminho reto do Senhor, e que Ele possa, aleluia, naquele grande dia, estarmos juntos com o Senhor, aleluia, glórias a Deus, ceando, meu Pai, participando da ceia do Senhor, aleluia, das bodas do Cordeiro, ó Pai. Ó Pai querido, Pai amado, abençoa cada vida, cada lar e cada coração nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar nesse momento agora, lendo aqui a palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos soltar um hino aqui, pessoal. Vamos colocar um louvor para a gente fazer os preparativos aqui. Depois a gente já volta lendo a palavra. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor e, enquanto isso, vamos estar preparando aqui os elementos da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verter. Salvos do mal nós estamos, alvo mais
bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna sem alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais, oh sim, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Então já preparamos aqui. Vamos estar nesse momento lendo a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Então, assim como o Senhor Jesus abençoou o pão e o vinho, nós vamos também estar abençoando, consagrando os elementos. Você que está online, coloque aí os elementos na presença do Senhor e vamos estar apresentando ao Senhor Jesus em nome do nosso Deus. O pão e o suco de uva, amém? Deixa aí pertinho e nós vamos estar consagrando em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo. Pai, nós queremos aqui neste momento, Pai, te apresentar, Pai, todos esses elementos, Pai. O pão, o suco de uva, meu Deus, nós te apresentamos, Pai, e consagramos a Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre este pão, sobre este suco de uva, para que no momento, Pai, em que nós tivermos, ao comermos deste pão, Pai, possamos estar fazendo parte do Seu corpo. E também quando estivermos, Pai, tomando este cálice, possamos estar participando do sangue do Senhor, do corpo, e assim participando do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, Pai, nós abençoamos no Teu nome e consagramos a Ti todos esses elementos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastora Camila vai estar distribuindo os elementos e nós vamos estar, aleluia, ministrando a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Então vamos todos
com o pão na mão. Vamos ler a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Todos com o cálice na mão. Vamos ler a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos tomem o cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Pai, que alegria, Senhor, estarmos aqui, aleluia, participando do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Esse ato simbólico, ó Pai, mas que nós cremos, Pai, nós cremos que a partir desse momento estamos com a nossa aliança renovada no Senhor, Pai. Aleluia, que nesse momento, Pai, possamos estar fortalecidos, Pai, fortalecidos com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua bênção, Pai, que o sacrifício do Senhor venha surtir efeito em nossas vidas e possamos passar mais um mês cheios do Teu Espírito Santo, cheio da Tua graça e que possamos ser corpo de Cristo, Pai. Assim seja na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, e já cremos e já Te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar nesse momento agora dando os avisos, né? E depois vamos estar orando e dando a bênção apostólica, ok? Glórias a Deus. Meus irmãos, na quarta-feira temos a quarta da bênção presencial e online, tá bom? Com a pastora Camila Gomes. A quarta da bênção presencial às 15 horas e o online às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes. Os irmãos, não percam aí, vocês que estão online, não percam às 19 horas a palavra poderosa da quarta da bênção com a pastora Camila Gomes, tá bom? E também temos o programa de segunda a sexta, temos o programa A Bênção de Deus no Seu Lar, com o nosso querido irmão pastor Elton Araújo, tá bom? Às 21h30 da noite temos o programa, um programinha de meia hora, tá, pessoal? É das 21h30 às 10 horas, então é meia horinha só, é uma palavra e recheada aí com louvor, né? E tem sido muito abençoado esse programa, tem abençoado muitos lares, muitas famílias. Então não perca, de segunda a sexta, a bênção de programa, a bênção de Deus no seu lar, pela rádio, às 21h30. E o reprise no outro dia, meio-dia, tá, pessoal? A gente tá reprisando aí todos os programas do outro dia, para que ninguém perca de assistir aí, de ouvir o programa A Bênção de Deus no seu lar. E também às 6 horas da manhã, todos os dias, a oração com o pastor Evanildo Gomes, 6 horas da manhã. Não perca aí pelo canal da Igreja Nova Aliança com Cristo, a oração com o pastor Evanildo Gomes. E também todos os dias, às 8 horas da manhã, pelo canal da rádio, canal do YouTube da rádio, chegou minha vez, o devocional com o nosso irmão Marcelo Moreno, tá bom? Então não perca aí as nossas programações, fiquem ligadinhos e nós vamos estar aí nos alimentando a semana toda com todos esses conteúdos. Amém, meus irmãos? Então vamos já nesse momento, vamos já estar orando e dando a bênção apostólica
em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto. Muito obrigado pela tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que foi ministrado ao nosso coração nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela presença de todos que estiveram aqui conosco, Pai, no presencial, no online. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, nos abençoa mais uma semana. Guarda a nossa casa, nossa família, blinda, Pai, blinda a nossa família, guarda os nossos filhos, Pai, quando não tiver no alcance dos nossos olhos, Pai, guarda eles, meu Pai, livra-os de todo mal, livra-nos do terror noturno, dá-nos uma semana abençoada, um mês abençoado, um dia abençoado, na presença do Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Igreja Nova Aliança com Cristo. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.